Oi, Isadora, tudo bem? Tudo ótimo, André. Semana importante para a reforma da Previdência, não foi? Foi sim, André. E além da reforma, tivemos outros assuntos em destaque no Senado. Vamos ver no programa de hoje. Senadores dedicam mais de 12 horas à votação do primeiro turno da proposta de reforma da Previdência. O Senado na campanha Outubro Rosa de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E começou a tramitar no Senado uma proposta que prevê o uso terapêutico do cannabis no tratamento de pacientes em que os medicamentos convencionais não foram eficientes. O Senado Notícias Revista começa agora. Foi uma semana decisiva para a reforma da Previdência. O texto foi aprovado em primeiro turno no plenário, depois de passar pela análise de emendas na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de um dia inteiro dedicado à reforma, os senadores ainda se reuniram no dia seguinte para a votação de alguns destaques à proposta. Um deles, o único aprovado, permitiu que os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos continuem a receber o abono social do PIS/PASEP. Depois de adiada por uma semana, a intenção era evitar mais atrasos. Sempre existe a possibilidade de ter dificuldade, mas eu acredito que, diante da possibilidade de voltar para a Câmara, isso vai ser superado. O primeiro teste foi na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A análise do parecer do relator sobre as 77 emendas apresentadas em plenário ao texto da reforma. Para evitar a volta para a Câmara, o relator acatou apenas uma emenda supressiva para não prejudicar a aposentadoria de servidores públicos que recebem gratificação por desempenho e fez uma emenda de redação. A oposição tentou fazer mudanças apresentando destaques, mas não conseguiu. E o parecer acabou aprovado por 17 votos a 9. O governo acompanhou de perto a votação. Isso é muito bom para o país. Eu agradeço muito a votação do Senado. Isso é um passo muito importante. Houve um grande empenho da equipe do professor Paulo Guedes, houve um grande empenho da equipe do ex-deputado e secretário Rogério Marinho. E nós hoje viemos aqui para agradecer ao presidente Davi pela condução desse processo a favor do Brasil. A reforma é do Brasil. No plenário, a reforma passou pelo segundo teste do dia. Foram mais de 5 horas de discussão. Estamos fazendo isso porque o Brasil não aguenta mais um déficit fiscal que gera 13 milhões de desempregados, que coloca quase 40 milhões de brasileiros na condição de subempregados. Regime geral de previdência. Quem é que participa do regime geral? É o trabalhador que ganha até, no máximo, 4 mil e poucos reais. Aonde que um cidadão desse é privilegiado? O texto base acabou aprovado por 56 votos a 19, mas foram apresentados 12 destaques para votação em separado e o governo acabou sofrendo uma derrota. A oposição conseguiu aprovar um destaque que retirou do texto um trecho que tinha sido incluído pelos deputados e que limitava o pagamento de abono salarial a quem ganha até R$ 1.364. Com a retirada, fica valendo a regra atual, ou seja, o pagamento do abono a quem ganha até 2 salários mínimos, hoje cerca de R$ 1.996. Segundo o governo, a aprovação do destaque vai reduzir em 76 bilhões a economia com a reforma em 10 anos. A votação veio das mais diversas bancadas que estão apoiando a reforma da Previdência, mas que se juntaram para marcar uma posição. O abono salarial é uma matéria que não deveria estar na reforma da Previdência. Os recursos que vêm para a garantia desse importante benefício no Brasil vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nem deveria estar. A votação da proposta em primeiro turno foi concluída na quarta-feira com a análise dos últimos destaques que foram rejeitados. Volto a reafirmar que não é um tema para se comemorar, é para ter a compreensão da necessidade desse tema, para a gente fazer para hoje e para amanhã
o que os brasileiros esperam. Para que a reforma da Previdência seja concluída aqui no Senado, ela terá que passar por mais um turno de votação em plenário. Pelo regimento, serão 3 sessões de discussão antes da votação em segundo turno, que ainda não tem data definida. Nesta etapa, não cabem mais emendas de mérito, apenas emendas de redação. E você acompanhou toda a movimentação dos senadores na terça-feira, desde a votação na Comissão de Constituição e Justiça até as discussões em plenário, não foi, Isadora? Isso mesmo, André. Foram mais de 12 horas até a aprovação do texto principal da PEC no plenário. A movimentação começou logo cedo, entre sais de parlamentares no gabinete da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. A sala da senadora foi o local escolhido para o encontro do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com líderes e membros da Comissão de Constituição e Justiça antes do início da votação da CCJ. Momento de fazer os últimos ajustes antes da reunião. A imprensa ficou do lado de fora. O jeito foi esperar. O chão serviu de banquinho, cinegrafistas a postos, corredor lotado. Mas, na saída, corre. O relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, saiu apressado para a comissão, mas acabou cedendo aos apelos dos jornalistas. Não, é porque estão me esperando lá, esse aqui é o problema. Não, parece que vai ter um destaque sobre o abono, mas eu vou aguardar. Se eu não conheço os destaques, vou conhecer agora. Antes da votação na CCJ, o resultado não era consenso entre os parlamentares. Nós vamos fazer de tudo para impedir com que se faça essa crueldade contra os direitos já conquistados dos trabalhadores, principalmente dos menores. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, estava confiante que o resultado seria positivo. Nossa expectativa é manter a PEC principal, tal como foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. O impacto fiscal está estimado em aproximadamente 870 bilhões e temos também a votação da PEC paralela, que poderá agregar novas receitas para a Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também se reuniram com parlamentares antes da votação. Isso é muito bom para o país. Eu agradeço muito a votação do Senado. Isso é um passo muito importante. Houve um grande empenho da equipe do professor Paulo Guedes, houve um grande empenho da equipe do ex-deputado e secretário Rogério Marinho. E nós hoje viemos aqui para agradecer ao presidente Davi pela condução desse processo a favor do Brasil. A reforma é do Brasil. Comissão lotada, trabalhos abertos. Declara aberta a 59ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Conversa daqui, explica dali. Pausa para reler atentamente o texto. Não dá para perder nenhum detalhe. O que será que a presidente da comissão contou para o relator que não causou boa impressão? E o senador Otto Alencar, o que será que falou para a colega, a senadora Leila Barros, que a deixou preocupada? E por 17 votos a 9, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o texto principal do relatório do senador Tasso Gereissati. 6 emendas foram destacadas para análise mais detalhada e devem ser votadas individualmente. E agora, a votação acontece aqui, no plenário. Eu queria pedir para todos os senadores que, concluindo essa matéria, nós vamos votar a proposta de emenda constitucional número 6, já que nós atingimos um quórum no painel de 75 senadores. E depois de um longo dia de discussões, a reforma da Previdência foi finalmente aprovada em primeiro turno no Senado. Votaram sim 56, não 19. Está aprovado o texto base da proposta de emenda constitucional número 6, ressalvado os destaques. Abono salarial, benefícios de prestação continuada e pensão por morte não vão sofrer mudanças de acordo com o texto da reforma da Previdência, aprovado em primeiro turno no Senado. Veja como ficaram assegurados esses direitos que passaram por alterações no texto recebido da Câmara. Somente um dos 12 destaques apresentados à reforma da Previdência em plenário foi aprovado, o que derrubou as regras mais rígidas para o abono salarial. Pelas contas do governo, a decisão reduzirá em cerca de 70 bilhões de reais a economia que a reforma pretende fazer durante os próximos 10 anos.
É um impacto considerável em relação à proposta do senador Tasso Gereissati, reduzindo de 870 para 800 bilhões. A votação veio das mais diversas bancadas que estão apoiando a reforma da Previdência, mas que se juntaram para marcar uma posição. O abono salarial é uma matéria que não deveria estar na reforma da Previdência. Os recursos que vêm para a garantia desse importante benefício no Brasil vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nem deveria estar. Em estando, nós conversamos aí com os nossos pares aqui no Senado, apresentamos um destaque em plenário e conseguimos aí a aprovação para a retirada dessa exclusão na reforma da Previdência. O abono salarial é um benefício de até um salário mínimo pago anualmente a todos os trabalhadores que tenham carteira assinada há pelo menos 5 anos, tenham trabalhado em emprego formal por no mínimo 30 dias no ano anterior e tenham recebido até 2 salários mínimos por mês em emprego formal no mesmo período. Essas regras continuam valendo. Na Câmara, os deputados haviam aprovado o pagamento do abono apenas para trabalhadores que recebiam até R$ 1.364. Na proposta original do governo, o benefício seria apenas para quem recebe, no máximo, um salário mínimo por mês. Antes de ser votado no plenário do Senado, o texto já havia passado por algumas alterações na Comissão de Constituição e Justiça, ajustes redacionais e supressões. Basicamente, alterações de supressão. Porque a alteração de supressão ela faz com que a reforma não tenha que retornar novamente para a Câmara, né? Tem também algumas alterações de redação que, assim como as de supressão, não levam à necessidade de voltar para a Câmara. O relator Tasso Gereissati havia retirado da proposta qualquer menção ao benefício de prestação continuada, ou BPC. Ou seja, o benefício para idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza permanece previsto em lei ordinária, o que permite ser modificado com mais facilidade. Tasso também já havia suprimido o dispositivo que permitia o pagamento de pensão por morte com um valor menor que o salário mínimo. Com isso, não existe mais essa possibilidade. André, vamos conferir o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Isa. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira, um dos destaques era a reunião do ciclo de debates sobre Previdência e Trabalho proposto pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Na audiência, as propostas de emenda à Constituição que tratam da reforma da Previdência foram criticadas pelos participantes. Paulo Paim defende o aprofundamento da discussão, já que mudanças na Previdência interferem na vida de todos os brasileiros. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência foi a correção das redações finalistas estaduais do 12º concurso de redação do Senado. O evento classifica os representantes que vão participar do programa Jovem Senador 2019. Desde 2011, o programa envolveu mais de 1,5 milhão de alunos, 41 mil professores e a produção de quase 700 mil redações. Nesta primeira etapa, são classificadas entre 81 redações, 3 de cada estado, o primeiro, o segundo e o terceiro lugares. O vencedor vai ser jovem senador do seu estado. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que a medida provisória, que estabelece medidas ligadas ao crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais, foi publicada no Diário Oficial da União. Já em vigor, a MP vai ser analisada primeiro por uma comissão mista no Congresso. Se aprovada na comissão mista, a medida vai ser então votada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a entrega pelo secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira, do termo de posse assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de janeiro deste ano ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Segundo Bandeira, a importância do documento foi motivo para que a entrega fosse pessoal e não pelos Correios. A data de entrega não foi por acaso, de acordo com o secretário-geral da Mesa. Nessa semana foi o aniversário da Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988. A edição de outubro do programa Eco Senado estreia neste final de semana. É o espaço na TV Senado para os temas da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Veja agora os destaques na programa no coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. O repórter Rômulo Mazzoccanti conheceu o programa de visitação noturna oferecido pelo Zoológico de Brasília.
Uma alternativa para quem já está cansado de ver tigres e onças dormindo nas visitas feitas durante o dia. Igor, qual é a proposta do projeto Zoo Noturno? O Zoo Noturno surgiu há cerca de 12 anos e ele tem o intuito de apresentar aos visitantes os hábitos dos animais que são mais ativos durante a noite. Pessoal, nesse recinto a gente tem um macho e 2 fêmeas de jacaré do Pantanal e várias espécies de quelônios do Brasil. A notícia de que o registro de queimadas na Amazônia sofreu um aumento de quase 200% em agosto desse ano, em comparação com o ano passado, repercutiu no mundo todo. Aqui no Congresso, o assunto vem sendo tema de debates e provocou a volta dos trabalhos da Comissão de Mudanças Climáticas, que não realizava reuniões desde o ano passado. No primeiro debate da CMMC após a eleição do novo presidente, o tema foi o Fundo Amazônia, que destina recursos da Noruega e da Alemanha para o combate ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta. Mas está sendo reavaliado pelo governo federal, que vê irregularidades em sua gestão. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, paciência. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Tchau, até a próxima. Uma sugestão da Rede Brasileira de Redução de Danos, aprovada na Comissão de Direitos Humanos, ganhou o status de projeto de lei. Foi sim, Isa. A proposta prevê o uso terapêutico da cannabis no tratamento de pacientes em que os medicamentos convencionais não foram eficientes. No Canadá, o consumo recreativo da maconha foi legalizado com o objetivo de afastar os jovens da droga e tirar o dinheiro dos traficantes. Um ano depois, os resultados não são nada animadores. Insuficiente para atender ao mercado, a produção oficial ainda é superada pelos fora da lei. No Brasil, o uso da cannabis como medicamento ainda enfrenta o preconceito e a desinformação. Infelizmente, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades para poder discutir e implementar medidas que venham a mudar o ordenamento legislativo, o ordenamento jurídico com relação ao uso terapêutico da cannabis. Os exemplos não são poucos. Eles recorreram ao Senado na tentativa de legalizar o uso da planta da maconha no tratamento de crises convulsivas e outros sintomas. O óleo de canabidiol custa caro, cerca de R$ 1.500 por mês, e varia com a cotação do dólar. O cultivo e a posse de qualquer parte do vegetal constituem crime no Brasil. Todas as tentativas de liberar o uso terapêutico do canabidiol foram rejeitadas ou engavetadas no Congresso. Além do canabidiol, a planta da maconha possui também um outro princípio ativo, o THC, ou tetrahidrocannabinol. Esse sim, responsável pelo efeito psicotrópico. Agora, vejam a contradição. O Mevatil, remédio reconhecido pela Anvisa e comercializado no Brasil, contém THC. Como assim? O depoimento comovente de uma beneficiária capturou corações e mentes na Comissão de Direitos Humanos. Sabe por que eu faltei tanto tempo aqui, que eu fiquei de licença? Então, é uma coisa que um remédio faz bem para um, faz bem para outro. Porque todo o período que eu fiquei sem ter o THC, que eu só me tratei com CBD, eu desenvolvi uma epilepsia refratária, senador. Foi isso que aconteceu comigo, porque eu fiquei sem o THC. E aí, esse remédio que eu estou tomando, esse aqui, é aprovado pela Anvisa. Se o seu projeto for aprovado, esse remédio eu não posso mais tomar. O Mevatil é um spray composto de THC e CBD. Ele é indicado para pacientes adultos com espasmos causados pela esclerose múltipla, quando outras medicações não apresentam bons resultados. Desde 2014, 4.000 doentes já foram autorizados pela Anvisa a importar produtos derivados da maconha. Enquanto isso, as estimativas da indústria farmacêutica sinalizam um mercado potencial de 4 milhões de pessoas.
Eu não consigo enxergar o Senado, tipo, batendo a porta na cara da sociedade. A gente precisa de mais amor e menos preconceito. Outubro é o mês rosa. A cor simboliza a luta contra o câncer de mama e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. A doença atinge cada vez mais mulheres em todo o mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só no Brasil, quase 60 mil mulheres vão desenvolver esse tipo de câncer até dezembro de 2019. Há um ano, os senadores aprovaram a oficialização do Outubro Rosa. A lei, sancionada em novembro do ano passado, garante a realização de atividades pela conscientização sobre o câncer de mama anualmente em outubro. Davi Alcolumbre falou em suas redes sociais sobre a adesão do Senado à campanha, que, entre outras ações, vai ficar iluminado de rosa até o fim do mês. No autoexame, eu já senti um carocinho, tipo um carocinho de feijão. Eu já senti, aquilo já me preocupava. Aí fui fazer a mamografia e na mamografia constatou, ele já desconfiou também, pediu a biópsia, e na biópsia veio, eu fui diagnóstica com câncer, um tumor maligno de 3 centímetros. Meu nódulo tinha 3,5 centímetros mais ou menos, quase 3,5. E aí descobri, fiz a cirurgia, só que eu não fiz a mastectomia total, eu fiz a parcial, fiz quimioterapia, fiz a radioterapia e continuo fazendo a hormonioterapia, tem 3 anos, a previsão é de fazer durante 7 anos. É complicado você olhar no espelho e se ver sem cílios, sem sobrancelha, sem cabelo, né? Isso para a mulher é muito complicado. O Outubro Rosa é uma campanha para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em adesão à campanha, durante todo o mês, o Congresso e outros prédios públicos vão ganhar iluminação rosa. Quanto mais cedo eu faço o diagnóstico nessa mulher, mais fácil é de realizar o tratamento. Quando essa doença ainda está ali só na mama, o meu tratamento ele acaba sendo mais efetivo. Então o meu desfecho também vai ser mais efetivo. Eu consigo ter mais sobrevida, eu consigo ter mais ganho. Eu digo que mulheres em tratamento precoce, a minha sobrevida ela supera 90%. Então é um índice muito importante e por isso que justifica a divulgação e toda essa temática do Outubro Rosa. Por incrível que pareça, nesse mundo da globalização, de tanta informação, ainda existem mulheres que falam assim, mas dói, eu tenho medo de ir, e aparecer alguma coisa. Eu tenho amigas hoje, eu tenho até vergonha de falar isso, amigas têm 10 anos que não fazem um exame de mamografia. A mamografia é o nosso maior aliado. A gente não consegue, de forma alguma, dispensar esse exame. Esse exame ele me ajuda a fazer diagnóstico, em dar o tamanho da doença, em organizar o meu tratamento cirúrgico. Então, ele é um exame extremamente útil e ele não pode ser deixado de ser feito. As meninas são amigas, são companheiras, entendem a sua dor, que é assim diferente de outras pessoas que falam, eu entendo sua dor, mas nunca passou pelo câncer, tem um diferencial. Só quem sabe o que é uma pós-quimioterapia é quem passou por uma pós-quimioterapia. Só quem sabe o efeito de uma rádio queimando o corpo é quem passou por esse efeito. Só quem dá essas amnésias que a gente fica, peraí, não, eu vou lembrar, é quem fez o tratamento. Então, essas coisas nós falamos a mesma língua. Essa é a verdade, nós falamos a mesma língua. O que a gente quer? Mais políticas públicas contra o câncer. Hoje, em pleno século XXI, a gente tem mulheres morrendo ainda com câncer de mama. O Senado realiza em seus espaços culturais exposições de artistas plásticos brasileiros. E, geralmente, esses artistas doam peças que se tornam parte do acervo da casa. É o caso da escultura Cria, do artista mineiro Paulo Virgílio, que vamos conhecer agora no quadro Coleção Senado. Traços sinuosos e orgânicos evidenciam os 2 personagens da escultura Cria. A obra destaca a representação do afeto à criança
que está no colo de um adulto. Foi produzida em resina de pó de mármore pelo artista plástico mineiro Paulo Virgílio, radicado no município de Conceição do Mato Dentro. O escultor tem obras em áreas públicas de diversas cidades mineiras. A escultura Cria é de pequeno porte, tem 39 centímetros de altura. A obra participou da exposição De Dentro do Interior, realizada no Senado Federal em 2010 e está exposta na Sala de Audiências da Presidência do Senado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.